Jesus é bom e sabe amar. E nós glorificamos a Deus. Meus irmãos, nós nessa noite temos, como de costume, o culto de doutrina, de ensinamento. Apesar que a igreja de Carnaval é uma igreja já cascuda, é uma igreja que vai estar, que já tem mais de 4 décadas, então que já passaram muitos bons ensinadores da palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela é sempre uma fonte inesgotável. Erroneamente, alguém diz assim: a palavra de Deus se renova a cada manhã. Primeiro que a palavra de Deus não pode se renovar, porque ela nunca fica velha, porque ela é sempre nova, ela nunca envelhece. Billy Graham diz que a Bíblia é mais atualizada do que o jornal de amanhã. Então, veja a importância que ela tem sobre nossas vidas. Fizemos uma leitura, e dessa leitura temos aqui algumas referências a serem lidas, mas vamos aqui explorar, a princípio, o versículo de número 2, que nos fala assim: olhando para Jesus. A igreja pode repetir assim: olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Quando a Bíblia diz assim, olhando para Jesus, ela está nos dizendo que não é para nós olharmos para nenhum outro homem, nem mesmo os homens que tiveram uma grande notoriedade na presença de Deus, tal como Abraão. Mas por que eu não devo olhar para Abraão? Abraão não foi amigo de Deus, mas Abraão mentiu, então eu não posso olhar para Abraão. Vou olhar para Davi. Davi foi um grande homem de Deus. Davi venceu Golias, urso, leão. Até aí tudo bem, seria interessante. Mas Davi caiu em pecado de adultério. Então eu não posso olhar para Davi. Então eu vou olhar para Salomão. Que homem sábio é Salomão, que homem magnífico. Ele escolheu a sabedoria, mas Salomão se embaraçou. Então nós não podemos olhar para Salomão, porque Salomão se deixou levar pelas mulheres idólatras, algumas até feiticeiras, e viveu uma vida devassa. Passou a ser um beberrão,
um homem que tinha 1000 mulheres, 300, se é que a gente pode chamar de 500 esposas, porque para minha esposa só tem uma, e 700 concubinas, 1000 mulheres. Então, não podemos olhar para Salomão. Vamos olhar para Pedro. Ele foi um grande pregador, ganhou 3.000 almas, quase 3.000 almas, numa só pregação. Mas Pedro era tão instável. Uma hora ele dizia que Jesus era o Filho de Deus, mas outra hora ele estava com uma faca na mão, cortando a orelha de Mauro. Então não podemos olhar para Pedro. Vamos olhar para Paulo, mas Paulo era um assassino, arrependido, mas um assassino. Não podemos olhar para o homem que cometeu esses atos. Mas o escritor, que é anônimo, ele diz: olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Eu devo olhar, irmãos e irmãs, para quem? Para Jesus. Eu devo olhar para Jesus. Para mais ninguém. Noutra versão, na versão da outra Bíblia que eu tenho, diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Já essa aqui diz só apenas olhando para Jesus. Mas na outra versão diz: olhando firmemente para Jesus. Irmãos, qual a razão de nós nos mantermos de pé, de nós não vacilarmos, de nós não cairmos em determinados pecados, como prostituição, mentira, soberba, altivez? Como não cair no pecado da infidelidade? Como não cair no pecado do orgulho? Como não cair nos erros de Ananias e Safira? Nos erros de Adão e Eva? Nos erros de Judas? Nos erros de Alexandre, o latoeiro? Nos erros de Demas, que abandonou Paulo, o Evangelho, pelo presente século? Qual a razão? É olhando firmemente para Jesus. Eu e você e eu, nós teremos sucesso só enquanto olharmos para Jesus. Enquanto nós olharmos para Jesus, irmã Angélica, nós vamos vencendo, vamos avançando. Mas a partir do momento em que eu tirar os meus olhos de Jesus, eu vou afundar, eu vou naufragar, eu vou perecer. Por isso que está escrito: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olha aqui: o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Desprezando a afronta,
e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus, o Senhor Jesus, a Bíblia dá testemunho dele, dizendo: o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Irmãos, nós só vamos suportar as adversidades, as agruras, as complicações da vida, as provações, os embates espirituais, se nós olharmos para Jesus. E quando diz olhar para Jesus, não é no sentido fantasioso. Eu estou vendo Jesus ali, eu estou vendo Jesus, eu estou vendo Jesus. Não. É olhar pela fé, é olhar para a Bíblia, ver o que a Bíblia fala dele. Porque enquanto nós olharmos para Jesus, nós vamos caminhando, seguindo. Vou usar até uma expressão um tanto quanto rasteira, aos trancos e barrancos, mas nós vamos seguindo. Mas enquanto nós estivermos olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, eu estava conversando com uma pessoa recente e aconselhando ela. Não vou mais para essa igreja, porque essa igreja é assim, essa igreja é assada. E eu falei para ele: meu irmão, olhe para Jesus, não olhe para o pastor dessa igreja, não olhe para o pastor presidente dessa igreja, não olhe para os irmãos dessa igreja, porque você vai encontrar falhas, fraquezas. Olhe para Jesus. O grande erro do ser humano, do cristão, é olhar para o homem, é olhar para os sistemas. Apesar de que essa expressão não é nem tão interessante, mas a Bíblia está dizendo um conselho sério, olhando firmemente. O médico deu um laudo, um diagnóstico tenebroso. E você sabia que tem gente que olha mais para o homem do que para o próprio Deus, do que para o próprio Cristo? O advogado deu causa perdida. Mas o advogado dos advogados falou o quê? Irmãos, enquanto o homem falar, não me importa. O que me importa é o que Jesus fala. É o que Jesus me fala. Aí eu fico sossegado. O salmista, autor do Salmo 46, verso 10, diz: estava lembrando agora esse versículo, deu um lapso. Lembre aí, por favor, se alguém souber. Sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você só pode se aquietar quando você e eu olharmos para Jesus. Jesus suportou a cruz, desprezou a afronta. Irmãos, nós só vamos desprezar a afronta
Porque nós sempre vamos ser confrontados e afrontados e perseguidos aqui na terra. Mas nós vamos vencendo de fé em fé, olhando para Jesus. O homem disse uma coisa, e agora? Você vai desviar de Jesus, da presença do Senhor, porque o homem disse isso, disse aquilo? Não, de jeito nenhum. Nós vamos até o fim. Eu não vou olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Eu vou olhar para Jesus. A respeito disso, em Filipenses 3, lá pelo versículo 12, diz: não que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo pelo prêmio. Olha só, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus que há em Cristo Jesus. Ele estava olhando para o alto, pelo prêmio. Pelo galardão. Eu não sei se você chegou aqui com alguma informação negativa de alguém, um advogado, um médico, que lhe deixou assustado. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, em nome de Jesus, olha para Jesus. Essa causa não está perdida. A última palavra sempre vem de Deus. Quem bate o martelo é Jeová. É Ele quem diz o sim, é Ele quem diz o não. Oh, aleluia. Repita comigo, olhando firmemente para Jesus. Mais forte, olhando firmemente para Jesus. Autor e consumador da fé. Meus irmãos, vamos entender isso. Não vamos olhar para o homem. Vamos olhar para Jesus. O homem pode falhar, o homem pode fracassar, mas Jesus não falha, não erra. Oh, aleluia! Meus irmãos, vamos observar o que está escrito em Atos. Me acompanha, por favor, Atos 7:54. Atos 7:54 tem aqui uma narrativa sobre Estevão. A partir do versículo 55. Mas ele quem? Estevão, estando cheio do Espírito Santo e fixando o que? Viu e que estava à direita de... Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Para pensar nisso aqui. Escuta isso. Estevão, irmãos, estava sendo apedrejado. Uma chuva de pedra na cabeça, no crânio, na cabeça, nas costas de Estevão. Porque Estevão traz uma mensagem como ninguém nunca tinha trazido, nem mesmo Pedro.
superou a mensagem de Pedro. Se você for ver o discurso, a pregação de Estevão, o diácono que se tornou evangelista. O primeiro marco. E enquanto as pedradas caíam na cabeça de Estevão, Pedro estava olhando para quem? Para quem? Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando, ou seja, fixando os olhos no céu. Ó, ele fez isso. Abriu-se o céu anil, abriu-se o céu estelar, e abriu-se o céu dos céus, e ele viu Jesus sentado, não, em pé. E um certo pregador disse: para receber o primeiro mártir cristão, Jesus ficou de pé para receber de braços abertos o primeiro mártir. Mas vamos imaginar o oposto dessa história. Vamos imaginar se Estevão fosse olhar para os seus apedrejadores. Talvez ele perdesse a salvação, porque ele iria dizer: seus infames, seus covardes, assassinos, bandidos, mataram o Filho de Deus, que agora estão me matando. E começasse a espraguejar, perdi o céu. Mas enquanto ele estava sendo apedrejado, ele fixou os olhos no céu e viu Jesus à destra de Deus. Aleluia! E sabe o que foi que ele disse? Pai, perdoa eles. Repetiu as palavras de Cristo na cruz. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quem olha para Jesus tem coração perdoador. Quem olha para Jesus sabe pedir perdão e perdoa. Quem olha para Jesus não fica com marra no coração, nem com mágoa. Quem olha para Jesus, ele não fica murmurando com coisas fúteis, porque ele está olhando para Jesus. Quem olha para Jesus não perde a esperança. Quem olha para Jesus não perde a fé. E tem um hino: se você perdeu tudo desta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Eu estou sentindo uma glória aqui no altar, e eu quero que essa glória seja agora dividida com toda a igreja. Não olhe para o homem, olhe para Jesus, e você vai ser cheio do Espírito Santo, como Estevão ficou cheio do Espírito Santo. Aleluia! A luta está grande. Pastor, estou sendo apedrejado de tudo quanto é lado. Pastor, nem mais quero vir para a igreja. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Aleluia. Foi olhando para Jesus que Estevão venceu as lutas, as provações, as provocações, os insultos,
as pedradas. Shirley Carvalhais cantava nas antigas que as pedradas que ela levava, ela construiu um castelo. Agora eu queria que você fosse lá em Mateus capítulo 14, por gentileza. Chegue em Mateus 14. E leia comigo, vamos ler todos juntos. Mateus 14, do 22 ao 23. Eita, pastor, que leitura grande é essa? 14 de Mateus 22 a 33. Eu leio um versículo, a igreja lê outro. Vamos lá? Agora, leia forte, leia firme. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subia ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Vamos olhar aqui, irmãos, para algumas coisas aqui. Vamos sintetizar. Jesus estava atendendo a multidão, curando, pregando, ensinando. Mas Jesus estava com pressa para uma outra missão. E os discípulos estavam com ele. E eles tinham que pegar o barco e atravessar. Jesus disse assim: todos os discípulos subam no barco. Quem está me ouvindo, diga amém. Subam no barco. Subiu no barco. Subiram no barco. E Jesus ficou despedindo de Jacob e o povo. E despedia um, despedia de outro, falando com o povo. Quando Jesus deu conta, os discípulos já estavam lá na frente, porque o vento forte açoitava o barco. E eles chegaram lá na outra margem. Jesus começou a andar sobre as águas. Pedro, muitas vezes ignorado, muitas vezes até destratado, mas Pedro tinha uma fé tremenda. Alguém diz: é fantasma. Jesus: não, sou eu. Pedro disse: se és tu, diga que eu vá. Jesus disse uma palavra: vem.
Agora olha para cá, por favor, igreja. Olha para mim, a beleza não ajuda, mas olha para mim. Pedro andando sobre as águas. Subiu. Olha Pedro andando sobre as águas. Olhando para Jesus. E lá ia ele andando sobre. Olhando sobre. Ele estava olhando, andando sobre as águas e olhando para. Na minha imaginação, eu penso que ele estava olhando para Jesus e Jesus lá na frente. E Jesus lá na frente. Agora vamos pormenorizar esse versículo. Vamos pegar os pormenores. Jesus despediu os discípulos, depois, quando foi dar conta, já não dava mais tempo de entrar no barco, o barco já estava longe, mas Jesus resolveu ir caminhando sobre as águas. Que milagre! Que milagre! Pedro, vendo aquilo, disse: olha, eu posso ir também? Jesus vem e ele começa a andar sobre as águas. O texto sagrado diz que Pedro começou a andar sobre as águas para ir ter com Jesus. Versículo 30 diz: mas sentindo o vento forte. Parafraseando, o que é esse vento forte? Espiritualmente, o que significa esse vento forte? São as investidas espirituais, são as lutas, são as dificuldades, são os problemas, é a escassez, é a falta da água, é a falta do real, é a falta daquela bênção que ainda não veio e está te dando a tua paz. Olha para cá, irmãos. Pedro começou bem, sabe por quê? Porque Pedro estava com os olhos fixos em Jesus, olhando firmemente para. Mas a partir do momento que ele deixou de olhar para Jesus e passou a olhar para o vento, teve medo. E o medo é antagônico à fé. Quem tem medo não consegue ter fé. Nunca vai expulsar um demônio se você estiver com medo, porque ele já te venceu com medo. Você vai tentar, mas não vai conseguir vencer ele, não vai conseguir expulsar ele. Vá com fé e coragem no Filho de Deus. O vento forte representa as adversidades, as dificuldades. E tem muita gente que está afundando porque está deixando de olhar para Jesus para olhar para os problemas. Tem muita gente que está com a sua fé minada. Tem muita gente que está desistindo da fé de Cristo, dos caminhos do Senhor, porque está olhando para outras coisas. Irmãos, tem coisas que a gente pensa que é de Deus, mas a Bíblia diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. E eu vou dizer mais: tudo o que parece ser bênção, mas que afasta de Deus, não é bênção. Aquele namorinho na escola, mas está te afastando de Deus, não é de Deus. Aquela amizade que
está te afastando de Deus não é amizade verdadeira, está te afastando de Deus. O que é que está te afastando de Deus, da presença de Deus, da comunhão do Espírito Santo? Tem uma palavra lá na carta, numa das cartas à igreja de Éfeso, da Ásia Menor. Não sei se é Éfeso, não sei se é, mas é uma dessas cartas. O Senhor Jesus disse: a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre. Se tem porta que se abriu e está te afastando de Jesus, irmãos, para ganhar salvação, ei, olha para cá, estou pregando Bíblia, não estou pregando aqui coisa da minha cabeça. Moisés rejeitou o trono, rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, rejeitou tudo para sofrer o vitupério por uma coisa excelente. Aleluia! Glória a Deus! Ele pensou consigo, vamos conjecturar, não, tudo isso aqui vai me dar honraria, vai me dar prazer, vai me dar glória, mas eu vou perecer, eu vou perder o céu. E ele não ficou fora da terra prometida, porque 2 dias depois ele estava lá com Jesus na transfiguração. 2 dias, pastor? Não foi 2000 anos, não, é porque para Jesus 2000 anos é como se fosse 2 dias. Eu me lembro agora de uma história que havia antigamente. Era uma história que eu li, que dizia de uma tribo africana, onde de 7 em 7 anos se nomeava um rei. Me ouça, por favor. Nomeava um, e esse rei tinha toda uma regalia. As mulheres mais bonitas eram dele. Dinheiro, comida farta, as melhores comidas. Porém, tem um detalhe: passados 7 anos, era costume, era tradição, esse homem, esse rei, era deposto, e ele já entrava sabendo disso, e depois ia morrer. E o detalhe, não faltava candidatos para exercer por 7 anos. Por 7 anos ele usufruía o melhor, mas no final morria e ia para o inferno. Lembram da palavra de Jesus? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Diz a Bíblia que ele, quando olhou para Jesus, ele ia bem, mas quando ele olhou para as adversidades, ele afundou.
Meu irmão, não tire o olhar de Cristo por nada. Não se desvie da presença de Jesus por nada. Coma farinha seca. Chupe rapadura, beba água e vá dormir. Mas não se corrompa. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aí, quando ele estava afogando, gritou: socorre! Eu não sei quantos camburão de água ele bebeu, mas se afogou. Mas o bom é que Jesus estava ali, com sua misericórdia. Pedro estava lá afogando, morrendo afogado. Jesus pegou pela mão de Pedro, puxou para cima e disse: homem de pequena fé. Irmão, Jesus está por pé. Mesmo que você cair, resvalar, afundar, Jesus está por pé. Não vai deixar você afogar, não. Aleluia! Eu vou terminar. Números 21, lá no Pentateuco, versículos 4 a 9. Eu vou resumir apenas lendo o versículo de número 9. Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Por incrível que pareça, essa serpente de metal simbolizava Jesus no Calvário. E as mordeduras, porque houve uma febre, surgiu muitas serpentes venenosas no deserto e matou muitos, mordendo muitos. Mas aí Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze. De bronze? Cadê? De metal, mas no telefone diz bronze. Colocou numa haste, um pedaço de pau grande, uma estaca grande, deixou ali em cima, que simbolizava Cristo. E todo aquele que, mordido, olhando para aquela serpente, era curado. Quem olha para Jesus, irmãos, é curado das mordidas da serpente. Fica imune aos ataques do diabo. Mas eu vou concluir. Êxodo 3:2 diz a Bíblia que Moisés de longe viu uma sarça ardente. E quando ele viu aquilo, ele ficou admirado, olhando aquela sarça que ele não sabia, mas estava em forma de fogo, olhando para Jesus. Jesus estava naquela sarça. Oh, irmãos, vamos olhar para Jesus.
E eu quero concluir, com pouquíssimo tempo que me resta, indo lá para o início do livro de Apocalipse. E aqui eu vou concluir. Glória a Deus. Oh, aleluia. Apocalipse capítulo 1, versículo 9 a 17. Nós não vamos ler todo o versículo para ganhar tempo. Diz-nos assim a palavra de Deus. Vamos ler todo, porque ler é sempre bom. Poxa, estou em Pedro. 9. Veja o que é que diz aqui. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Pátanos, chamada Pátanos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Agora escute. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, era o próprio Cristo, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, branca como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Agora escute. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Vamos entender e resumir esse negócio, irmãos. Coisa maravilhosa. Ele estava na ilha de Pátanos. Era um dia de domingo, quando o Senhor se apresentou para ele. E quando ele olhou para trás, ele viu Cristo. Oh, aleluia! E quando ele viu Cristo, ele não suportou a glória de Cristo e caiu para trás como morto. Oh, irmãos, a glória de Deus que estava na vida de João, ele não suportou o tamanho da glória de Cristo que estava no Cristo ressuscitado. Antes ele via Cristo como homem, era Deus, mas era homem também. Mas agora ele viu Cristo glorioso, ressuscitado, e aquela glória invadiu o coração, a vida de João, e ele não suportou, caiu. Irmãos, a glória de Deus é maravilhosa, é gloriosa, é poderosa. Ninguém sustenta-se diante da glória de Deus. Aleluia. Olhando firmemente para Jesus. Toda a igreja, por pelo menos 3 vezes, diga comigo: olhando para Jesus. Olhando para Jesus.
Jesus, autor e consumador da fé. Bem forte agora, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Deixa eu dizer uma coisa, a igreja em Carnaíba do Sertão, olhe para Jesus. A luta pode vir forte como for, olhe para Jesus. O inimigo pode mostrar o seu tridente, o seu dente, pode mostrar sua cauda, sua fúria, seu vento forte, mas olha para Jesus. Olha para Jesus. Diácono Alexandre, olha para Jesus. Irmão Jaque, olha para Jesus. Igreja, olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus. E depois que você olhar para Jesus, marche. É verdade. Marche. Marche. E agora, Moisés? Aí Moisés vai a Deus, Senhor, o povo está reclamando. Moisés, por que tu está reclamando? Por que tu está me chamando? Eu já dei a instrução, eu já dei a palavra. Só falta uma coisa, o que, Senhor? O mar está diante de mim. Faraó vem atrás de mim. Tem montanha lá, montanha. O que é que eu faço agora? Moisés, diga o povo que marche. Ei, igreja, é igual Pedro, mas não pode afundar. É olhando para Jesus e marchando. Olhando para Jesus e marchando. Olhando para Jesus e marchando. Não olhe para político, não olhe para homem, não olhe para mulher, não olhe para sistemas, não olhe para bigode de urso, não olhe para ninguém. Olhe para Jesus. Não olhe para seu problema, não olhe para suas contas, não olhe para nada. Olhe para Jesus. Se você olhar para mim, vai encontrar um monte de defeito, mas se você olhar para Jesus,